Obreiros Evangélicos, capítulo 23. A conduta conveniente. Àqueles que lidam com as coisas sagradas, dirige-se a solene recomendação. Purificai-vos os que levais os vasos do Senhor. Isaías 52, 11. De todos os homens devem ser os mais circunspectos em palavras e ações os que têm sido honrados pelo Senhor, aqueles a quem tem sido confiado um serviço especial para realizarem. Devem ser homens de devoção, que mediante obras de justiça e palavras puras, verdadeiras, possam erguer o semelhante a um nível mais elevado. Homens que não sejam abalados por qualquer passageira tentação. Homens firmes e fervorosos em seus desígnios, cujo mais alto objetivo é ganhar almas para Cristo. As tentações especiais de Satanás são dirigidas contra o ministério. Ele sabe que os ministros são apenas entes humanos, não possuindo em si mesmos graça nem santidade, que os tesouros do Evangelho foram colocados em vasos de barro, os quais só o poder divino pode tornar vasos para a honra. Sabe que Deus tem ordenado que os ministros sejam um meio poderoso para a salvação de almas, e que eles só poderão ser bem-sucedidos em sua obra à medida que permitem que o Pai Eterno lhes domine a vida. Procura, portanto, com toda a sua habilidade, induzi-los a pecar, sabendo que seu cargo torna o pecado neles mais excessivamente maligno, pois, pecando, tornam-se eles próprios ministros do mal. Aqueles que Deus chamou ao ministério devem dar provas de ser aptos para ministrar no púlpito sagrado. O Senhor ordenou: sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1, 15. Seu exemplo dos fiéis, escreve Paulo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4, 12 e 16. Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. 1 Pedro 4, 7. A questão da pureza e da discrição na conduta é uma das que deve merecer nossa atenção. Devemos nos guardar dos pecados desta época degenerada. Não desçam os embaixadores de Cristo a frívolas conversações, a familiaridades com mulheres, sejam elas casadas ou solteiras. Mantenham-se no lugar que lhes convém, com uma devida dignidade. Entretanto, podem ser ao mesmo tempo sociáveis, bondosos e corteses para com todos. Devem estar acima de tudo que tenha ares de vulgaridade e familiaridade. Isso é terreno proibido, no qual não é seguro pisar. Toda palavra, toda ação deve tender a elevar, refinar, enobrecer. Há pecado na inconsideração relativamente a essas coisas. Paulo insistia com Timóteo para que meditasse sobre tudo o que é puro e excelente, a fim de que seu proveito fosse manifesto a todos. O mesmo conselho é grandemente necessitado pelos homens deste século. Insisto com nossos obreiros quanto à necessidade da pureza em todo pensamento e ato. Temos uma responsabilidade individual para com Deus, uma obra pessoal que nenhum outro pode fazer por nós. É lutar por tornar o mundo melhor. Conquanto devamos cultivar a sociabilidade, não o façamos meramente por diversão, mas com mais elevado desígnio. Acaso não se passa em torno de nós o bastante para nos demonstrar a necessidade dessa precaução? Vêem-se por toda parte naufrágios humanos, altares de família derribados, lares arruinados. Há estranho abandono dos princípios, a norma da moral se encontra rebaixada e a terra está se tornando rapidamente uma Sodoma. Crescem velozmente as práticas que trouxeram o juízo de Deus sobre o mundo antediluviano e que fez com que Sodoma fosse destruída pelo fogo. Estamos nos aproximando do fim, quando a terra será purificada pelo fogo. Que aqueles em cujas mãos Deus colocou a luz da verdade se apartem de toda iniquidade. Andem nos caminhos da retidão, dominando toda paixão e hábito que de qualquer modo possam vir a arruinar a obra de Deus ou lançar uma mancha sobre sua santidade. É a obra do ministro resistir às tentações que se acham em seu caminho, erguer-se acima das corrupções que arrastam a mente a baixo nível.
Mediante vigilância e oração, ele pode guardar por tal forma seus pontos mais fracos, que eles se tornarão os mais fortes. Mediante a graça de Cristo, os homens podem adquirir estrutura moral, força de vontade e estabilidade de desígnio. Há poder nessa graça para os habilitar a sobrepor-se às sedutoras e empolgantes tentações de Satanás e a tornarem-se cristãos leais e devotados. Os ministros devem dar exemplo digno. Os ministros devem dar aos jovens exemplo digno, que corresponda à sua santa vocação. Devem ajudá-los a ser francos e, todavia, modestos e dignos em todas as suas relações. Eles estão semeando dia a dia uma semente que dará fruto. Devem afastar toda vulgaridade, toda frivolidade, lembrando-se sempre de que são educadores. Quer queiram ou não, suas palavras e atos são para aqueles com quem estiverem em contato um cheiro de vida ou de morte. É de disciplina de espírito, pureza de coração e mente que se necessita. A pureza moral depende de pensar e agir corretamente. Os maus pensamentos destroem a alma, ao passo que o devido império dos pensamentos prepara a mente para trabalhar de modo harmônico para o Mestre. Todo pensamento deve ser posto em sujeição à obediência de Cristo. Os ensinadores da verdade devem ser homens sábios, muito cuidadosos de suas palavras e ações. Precisam ser homens que distribuam a seu tempo o alimento ao rebanho de Deus, homens que não deem a mínima sanção a baixas normas de vida, homens dotados daquela fé que opera por amor e purifica a alma de todo pensamento e desejo carnal. Obreiros dessa qualidade não rastejam em mundanas vaidades, não jazem cativos de criaturas humanas ou das tentações de Satanás. Eles se devem portar como homens e ser fortes. Devem volver o rosto para o sol da justiça, erguendo-se acima de tudo quanto é baixo, a uma atmosfera isenta de contaminação espiritual e moral. Aquele que vive segundo os princípios da religião bíblica não será encontrado falto de força moral. Sob a enobrecedora influência do Espírito Santo, os gostos e inclinações tornam-se puros e santos. Nada há que exerça tão grande domínio sobre as afeições, que alcance tão cabalmente aos mais profundos motivos de ação, que exerça tão poderosa influência sobre a vida e imprima tão grande firmeza e estabilidade ao caráter, como a religião de Cristo. Ela conduz seu possuidor sempre para cima, inspirando-lhes nobres desígnios, ensinando-lhe a conduta conveniente e comunicando uma adequada dignidade a toda ação. Por que meios há de um mancebo reprimir suas más inclinações e desenvolver o que é nobre e bom em seu caráter? Escute ele as palavras: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Eis aí um princípio que tem de servir de base a todo motivo, pensamento e ato. As paixões contrárias à piedade devem ser crucificadas. Elas exigirão condescendência, mas Deus implantou no coração elevados e santos objetivos e desejos, e estes não precisam ser aviltados. É unicamente quando nos recusamos a submeter ao controle da razão e da consciência que somos arrastados para baixo. Paulo declarou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. Se vos achegais a Jesus e buscais adornar vossa profissão com uma vida bem ordenada e uma conduta piedosa, vossos pés serão preservados de se desgarrar por veredas proibidas. Se tão somente velardes continuamente em oração, se fizerdes tudo como se vos achasseis na imediata presença de Deus, sereis guardados de cair em tentação e podereis esperar conservar-vos puros, irrepreensíveis e incontaminados até ao fim. Se mantiverdes o princípio de vossa confiança firme até o fim, vossos caminhos serão estabelecidos em Deus, e o que a graça começou, a glória há de coroar no reino de nosso Deus. Os frutos do Espírito são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Se Cristo habita em nós, haveremos de crucificar a carne com suas paixões e concupiscências.